nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, seja muito bem-vindo. Hoje, 20º dia dos nossos 28 dias, um mês de estudo e oração pela igreja. Hoje nós vamos falar sobre, ou o padre vai tentar responder essa questão, como dialogar com o protestante, como dialogar com o evangélico. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Professemos a nossa fé. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, quem de nós nunca ouviu ofensa como essa? Vocês adoram imagens, o Papa é a besta do Apocalipse, padre deveria casar, Maria é uma mulher comum, por que vocês batizam crianças? São inúmeros questionamentos. Cada dia nós estamos procurando responder uma dessas perguntas. E se você tiver alguma dúvida, durante o ano volte para o dia específico, procure a resposta e seguramente você vai ter pelo menos um pouco de fundamento, um pouco de conhecimento para responder estas questões. Porém, tem uma questão que é chave. Como dialogar com essas pessoas que nos atacam? Como dialogar com essas pessoas que pensam e falam tão mal da Igreja Católica? Quando alguém vier falar com você sobre imagem, sobre ataque ao Papa, essas pessoas, na maioria das vezes, elas não estão procurando a verdade. Elas estão procurando impor o pensamento delas. Você já começou a responder um assunto, ele já ataca outro, e depois já vai falando outro, e você está dando um exemplo, essa pessoa já está citando outra coisa, já está falando que padre é pedófilo. Eles não estão em busca da verdade. Na maioria das vezes, praticamente todas as vezes, na grande maioria das vezes, esses diálogos são vazios, e não tem resultado nenhum. Porém, se você quiser dialogar com alguém, o começo deve ser sempre o seguinte: quem fundou a sua igreja?
Vamos começar nos apresentando. Vamos começar nos apresentando. Por que vocês batizam criança? Opa, antes disso, vamos falar quem fundou a nossa igreja. E aí você diz, a minha igreja ela vem da época de Jesus. A minha igreja vem da época de Jesus, a minha igreja tem a sucessão apostólica. Veio Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, e aí depois vem Sisto, Higínio, Telésforo, Agteto, Eleutério, Paulo, até nós chegamos em Francisco, até Bento XVI, João Paulo II, depois nós temos Paulo VI, uma sequência ininterrupta de 266 papas. Quem fundou a sua igreja? Ah, isso não importa. Ué, não importa. Não importa a identidade. Não importa saber de onde você veio. Se ele for luterano, ele vai precisar falar que quem fundou a igreja dele foi Martinho Lutero, em 1517, 1521. Se ele for da Assembleia de Deus, ele vai precisar falar que foi Daniel Berg, em 1910. Se essa pessoa é da Igreja Universal, ele vai precisar falar que foi Edir Macedo Bezerra, em 1977. Se essa pessoa é adventista, vai precisar falar que foi Ellen a fundadora dessa igreja. E aí, assim por diante, cada igreja teve um fundador. Muitos deles, os mais estudados, os pastores com mais formação, eles vão dizer assim, mas a igreja não é uma construção igual nós temos hoje, uma placa. A igreja é acreditar em Deus. Todos aqueles que acreditam em Deus são da igreja, independente do nome que ela tem. Jesus queria uma sociedade espiritual. Jesus não queria nomes de igrejas como nós temos hoje. Jesus queria uma igreja, sem dúvida nenhuma, organizada e também visível. Se Jesus quisesse apenas que as pessoas tivessem fé, isso daqui já fosse igreja, por que ele deixou os sacramentos? Por que ele deixou o batismo? Por que ele deixou 12 apóstolos? Por que esses apóstolos deixaram sucessores nos locais que eles foram, nas futuras dioceses, cidades, locais que eles evangelizaram? A igreja, e essa foi a vontade de Jesus, é que aos poucos ela fosse se organizando, ela se estruturando. Porém, no século XVI, 1517, Martinho Lutero fez o desserviço de dividir aquilo que não deveria ser dividido. Martinho Lutero questionou o Papa, colocou 95 teses na porta de uma catedral na Alemanha e disse, a partir de agora nós não acreditamos nisso. E aí rompeu com a igreja e fundou a sua igreja. Jesus nunca pediu para pessoa nenhuma fundar igreja. Jesus pediu para as pessoas irem anunciarem a boa nova. Ele disse de fundação da igreja, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Artigo feminino singular, pronome possessivo singular. Jesus tem uma igreja. Como que pode ser da vontade de Deus que pai vai numa igreja, mãe vai na outra, o filho vai na outra, pessoas pensam de forma diferente? A divisão, a separação vem do demônio, não vem de Jesus. Por isso, você que é católico, primeira pergunta, quem fundou sua igreja? De que ano a sua igreja vem? O padre já disse no começo dos vídeos e repete hoje. Questão de igreja não é nem tanto de ir na Bíblia. Vamos nas bibliotecas. Vamos fazer o exame de DNA. De onde ela veio? Quem fundou? A igreja de Jesus tem que vir da época de Jesus. A igreja de Jesus é a única igreja que vem da época de Jesus, a igreja católica, apostólica, romana. Padre, e a igreja ortodoxa? A igreja ortodoxa ela é como se a igreja tivesse dois pulmões que estão, de certa forma, separados, mas que eles caminham e eles precisam estar relacionados. Então, Jesus deixou uma igreja, una, santa, católica, apostólica. E os pecadores da igreja? Daqui a alguns dias nós falaremos sobre esses pecadores na igreja. Não é porque o meu pai ou a minha mãe cometeram erros que eles deixam de ser o meu pai. Não é porque pessoas da igreja erraram, que a igreja deixa de ser a igreja de Jesus. Se eu tenho tantas opções, por que eu vou escolher por uma que foi fundada por homens, se eu posso ficar com aquela que vem de Jesus e foi fundada por ele? Eu nasci, fui batizado, fui ordenado e vou morrer católico. Por quê? Porque Jesus também era católico. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir.
continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos teus, vou falar sem medo a toda alma que encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Buscar